A questão 19 é uma questão que foi anulada por causa de uma besteirinha, tá? Mas essa besteirinha não altera em nada a letra do gabarito, tá? Vamos resolver com essa besteirinha e tudo, e no final eu digo o que estava, digamos assim, errado no enunciado, que causou a anulação da questão. Então, considere no mesmo sistema cartesiano ortogonal essas funções reais f, g e h, tais que aconteçam essas coisas aqui. Primeira coisa, f é uma função quadrática cujo vértice v é o simétrico desse ponto 0,27 em relação ao eixo OX. Vamos fazer um rascunho aqui. O vértice é o simétrico desse ponto aqui, 0, menos 27. Então, menos 27 aqui, o vértice é o simétrico. Simétrico em relação ao eixo OX, então esse ponto aqui é o ponto 0 mais 27, 0, 27. Então, isso aqui é o vértice dessa tal função quadrática, V. Tá, G é uma função afim que passa por esses dois pontos aqui. O ponto Q, que é menos 1, 12, menos 1, 12. Então, aqui é menos 1 e aqui é 12. Isso aqui é o ponto Q. Então, a função G é uma função afim que passa por esse ponto Q e passa também por esse ponto aqui, R, que é 3, 0. 3, 0 seria mais ou menos aqui. Ponto R de abscissa 3, né? Tá, então G é uma função afim que passa por esses dois pontos aqui. Então, a reta que liga esses pontos, né? Vamos lá. Bom, é claro que conhecendo esses dois pontos, a gente pode formar a equação dessa reta, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. Por enquanto, eu não vou tratar de equação nenhuma. Vou só deixar anotado que passa por esses dois pontos dados aqui. Os pontos Q e R, que são da reta, também pertencem à função f, quer dizer, também pertencem a essa função quadrática aqui. Então, essa nossa função quadrática, ela tem V como vértice e ela passa também por esses dois pontos aqui. Quer dizer, isso aqui é uma parábola assim, né? Se o vértice está aqui, tem esses pontos aqui também da parábola. Então, ela tem a concavidade voltada para baixo, ela é mais ou menos assim. Vamos fazer aqui um esboço. Pronto, isso aqui é a função G não, fiz errado. Isso aqui é a função F. F é a função quadrática, essa aqui, função afim, é a função G. Então, essa aqui é G. Certo? E H é uma função constante cujo gráfico intercepta a função G no ponto de abscissa menos 7. Calma aí. Ponto de abscissa menos 7. Aqui, menos 7. Olha só, aqui não tem jeito. Eu vou ter que descobrir se esse lugar onde a função H intercepta a função G, se está para cima ou para baixo desse vértice, né? Então, para isso, a gente vai precisar usar aqui, ó, a equação dessa reta. Não tem jeito. E como é que a gente acha a equação da reta? Y menos Y0 é igual a M, que multiplica X menos X0. Nós temos aqui dois pontos conhecidos, né? Então, a gente acha o M, tem aqui o X0 e o Y0, a gente forma a equação dessa reta. Sabendo a equação dessa reta, a gente pode fazer o X igual a menos 7, e aí vamos descobrir onde que a função H intercepta essa função G aqui. Então, vamos fazer isso aqui. Quanto é que é o M? O M é ΔY sobre ΔX, entre esses dois pontos. O ΔY é 12, e o ΔX é 4. Só que vai ficar negativo, né? É 12 menos 0 dividido por menos 1 menos 3. Então, esse coeficiente angular aqui vai dar menos 3. E aí, a gente pode colocar um x0 e y0. Pode ser esse aqui, o ponto 3, 0. Então, vai ficar assim. Y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. X menos 3.
Então isso aqui vai ficar y é igual a menos 3x mais 9. Pronto, essa é a equação dessa reta G. Vou anotar aqui. Y é igual a menos 3x mais 9. Até agora não precisei formar a equação da parábola, mas se a gente precisar, é fácil, né? Agora a gente tem que encontrar esse ponto aqui, o ponto onde a função g vai cortar a função h. É só fazer o x igual a menos 7. Fazendo o x igual a menos 7, isso aqui vai dar quanto? Vai ficar 7 vezes 3, 21, vai ficar positivo. 21 mais 9, 30. 30. Então, esse ponto aqui é um ponto que tem a ordenada 30, que vai passar por cima desse vértice, né? Assim. 30. É isso aí, 30. Quer dizer, a função h de x é uma função constante que vale 30. Então, é isso aqui. H de x igual a 30. Então, nós temos aqui as fórmulas da função g e da função h. Agora, vamos ver se só com isso a gente consegue responder as perguntas ou se a gente vai precisar formar a equação da função f. Vamos ver se isso aqui já dá para responder as perguntas. Então, qual dessas é a verdadeira? G de x é maior ou igual a f de x somente se x pertence a R, x maior ou igual a 3. Quer dizer, para x maior que 3, né? Eu vou ter que olhar isso aqui nesse gráfico. Vamos fazer esse gráfico aqui melhorzinho. Então, estão aqui as três funções. A função f é a parábola. Ela tem um vértice aqui nesse ponto. E passa por esse ponto 3, 0. Bom, já que passa pelo ponto 3, 0 e aqui você tem o vértice, aqui é o eixo de simetria dessa parábola. Sendo assim, ela passa também no ponto menos 3, 0. Então, esse ponto aqui é a outra raiz, né? As raízes são 3 e menos 3. A função g é uma reta que passa por esses dois pontos aqui. E a função h, a gente viu que é isso aqui, né? H de x igual a 30. Tá, então o problema aqui é que a gente descubra qual é a afirmativa correta aqui. Então a primeira, g de x é maior ou igual do que f de x, se e somente se o x está nesse intervalo, quer dizer, para os valores de x pertencentes a r maiores ou iguais a 3. Então, quer dizer, se o x for maior ou igual a 3, vai acontecer isso. G de x é maior ou igual que f de x. Olha, para x maior ou igual a 3, o que vai acontecer? O g de x está por cima do f de x. Tá. Realmente, g de x é maior do que f de x. Mas é isso que ele está falando aqui? Ele está falando uma coisa diferente. Está falando isso aqui, se somente se. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses elementos aqui são os únicos elementos que fazem com que o g de x seja maior do que f de x. Isso está certo? É só para os valores de x nesse intervalo que vão fazer com que g esteja por cima do f? Não, tem ainda esses aqui, ó. Os valores de x para cá vão te dar um g de x também maior do que f de x. Então, isso aqui não é C somente C. Cuidado, hein? Então, essa aqui é falsa. Letra B. A função real j, definida por isso aqui, j de x é igual a raiz quadrada de menos f vezes g, quer dizer, menos f de x vezes g de x. Tá, essa função está definida se e somente se o x pertence a esse intervalo aqui, de menos infinito a 3. Menos infinito até 3. O que quer dizer isso aqui? Essa função vai ser definida quando essa expressão aqui for positiva, né? Para você poder extrair a raiz quadrada. Então, essa expressão toda, com esse sinal, tem que ser positiva ou zero. Sendo assim, o f de x vezes o g de x tem que ser o quê? Negativo. Tem que ser negativo. Tá, então quer dizer que para x, nesse intervalo, essa expressão aqui é negativa, se somente se. Vamos conferir isso aqui. Para x menor do que 3, quer dizer, daqui para cá, nós vamos ter o f de x vezes o g de x negativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que f e g têm sinais contrários, né? Um é positivo e o outro é negativo.
Vamos ver aqui. Para x menor do que 3, olha só o que vai acontecer. O f é positivo e o g também é positivo. Não vai dar certo isso. F e g são positivos. Essa expressão aqui não vai ser negativa, vai ser positiva. Então você não vai poder extrair a raiz quadrada de menos f vezes g, porque aqui nesse trecho você vai ter ambos positivos. Então a função não vai estar definida nesse intervalo logo antes do 3. Ele deveria colocar aqui, antes de menos 3 estaria correto. Mas aqui antes do 3 está errado. Então essa B aqui também é falsa. A letra C está dizendo que se o x está compreendido entre menos 1 e 3, entre menos 1 e 3, daqui até aqui. Quer dizer, é desse ponto até esse, né? Entre menos 1 e 3, o que tem? Então, o f é maior do que o g, maior ou igual a g, tá certo isso? Para x compreendido nesse intervalo aqui, entre menos 1 e 3, inclusive, a gente vai ter o f maior do que o g. F maior que g tá certo, o f vai estar por cima do g para x compreendido nesse intervalo. Então isso aqui está correto, verdadeiríssimo, né? Finalmente, essa letra D aqui deve ser falsa, né? Porque isso é uma verdadeira que tem. Então vamos ver aqui. A função f é menor que a função g, que por sua vez é menor ou igual que a função h, para todo x compreendido nesse intervalo aqui, maior que menos 7. Tá certo isso? Para x maior que menos 7, quer dizer, daqui em diante, até o infinito, né? A gente vai ter a função h maior que a função g, que por sua vez é maior que a função f. Tá certo isso? H é a maior das três? Sim, H é essa função aqui que a gente viu que ela passa em 30, tá acima do vértice da parábola, né? Então, a função H, realmente, ela é maior do que a parábola e é maior que a reta, para x superior a menos 7. Para todo x superior a menos 7, a função h é a maior das três. Isso aqui está correto. Agora, essa parte aqui está correta, a função g vai ser maior que a função f sempre que o x for maior que menos 7? Olha só, função g é a reta. Função f é a parábola. Eu posso dizer que g é sempre maior do que f nesse intervalo? Não. Aqui, o g é maior do que f. Aqui também, né? Mas aqui nesse trecho, o g não é maior que f. O f que é maior. Quer dizer, a parábola está por cima da reta. Então, isso aqui fura nesse intervalo todo. Não vale nesse intervalo todo. Vale nesse intervalo todo, menos nesse trecho aqui, de menos 1 a 3. Então, isso aqui está também errado. Isso aqui é falso. Então, falso, falso, verdadeiro e falso. Ele quer saber qual é a correta, né? Essa aqui, ó. Resposta correta. Letra C de Charlie. Calma aí, não é nada disso que essa questão foi anulada. Ela foi anulada. Mas isso tudo que eu falei aqui tá correto, tá? Só tem um detalhezinho. Esse ponto aqui não é o vértice da função. Isso aqui é uma coisa errada que o enunciado falou. É impossível você ter uma parábola que tenha esse vértice passando por esse ponto e por esse ponto. Essa parábola, na verdade, o vértice dela não é aqui, o vértice dela é mais para cá um pouco. Inclusive, ela vai passar por cima dessa função h aqui, tá? Então, vamos corrigir isso? Vou corrigir esse enunciado e vou refazer a questão. É quase a mesma coisa. Só que eu vou mudar para que esse ponto aqui não seja o vértice, porque não dá certo. Olha só, se esse ponto aqui fosse o vértice, como é que seria a equação dessa parábola? Olha, vértice, uma raiz 3, a outra raiz tem que ser menos 3. Como é que seria essa função aqui, que a gente não calculou? Se realmente isso aqui fosse o vértice, isso aqui é uma raiz, aqui você teria que ter outra raiz. Por quê? Isso aqui seria o eixo da parábola. A simetria, você tem uma raiz aqui e teria outra raiz aqui. Então a equação dessa parábola seria isso aqui. Y é igual a
que multiplica x menos 3, que multiplica x mais 3. É uma parábola que tem duas raízes simétricas, 3 e menos 3. A gente só tem que descobrir o a, né? Para descobrir o a, a gente vai fazer o f de 0 dando 27. Então, fazendo x igual a 0, o y tem que dar 27. Então, isso aqui vai ficar 27 é igual a que multiplica 0 menos 3, e 0 mais 3 vai ficar menos 9. Quer dizer, o a vai ficar menos 3. Então, se a gente obrigar isso aqui a ser o vértice, a equação dessa parábola seria isso aqui. Y igual a menos 3 que multiplica x mais 3, x menos 3 é x2 menos 9, né? Quer dizer, isso aqui é a mesma coisa que 27 menos 3x2. E aí, se você fizer, por exemplo, x igual a 3, quanto é que vai dar o y? Fazendo x igual a 3, isso aqui vai ficar 27 menos 3 vezes 3 ao quadrado. Vai dar 0, tudo bem. Vai dar certo, passa pelo ponto 3, 0. Agora, fazendo x igual a menos 1 não vai dar 12. Vai entrar em contradição com o enunciado, né? Olha aqui, fazendo x igual a menos 1, quanto é que vai dar o y? O y vai ficar menos 3, que multiplica 1 ao quadrado menos 9, que é 1 menos 9, que é menos 8. Isso aqui vai dar 24. Não dá 12 coisa nenhuma. Quer dizer, é impossível fazer passar uma parábola por esses 3 pontos, tendo esse ponto aqui como vértice. Esse foi o erro do enunciado, tá? Então, vamos refazer a questão. Vai ser quase a mesma coisa. Só que nós vamos colocar que esse ponto aqui não é vértice. É um ponto qualquer da parábola. Então, a correção a ser feita no enunciado é apenas que esse ponto aqui não é o vértice da parábola. É um ponto da parábola, mas não é o vértice. Então, nós temos que encontrar a equação dessa parábola que passa por esse ponto aqui, 3, 0. Esse ponto é menos 1, 12, que o problema deu, né? E esse ponto aqui é 0, 27, que não é vértice. É possível fazer passar uma parábola por 3 pontos? Sim, desde que não estejam em linha reta, né? Então, a nossa parábola, vamos colocar aqui a equação geral, ax2 mais bx mais c. E o que a gente sabe? A gente sabe que o f de 0 dá 27. Vamos usar então isso aqui. F de 0 é igual a 27. Então isso aqui vai ficar 0 mais c igual a 27. Então o c vale 27. Claro, o c é o ponto onde a parábola corta o eixo y, né? Então a gente já tem aqui o c. Vamos usar aqui que o f de 3 é igual a 0. F de 3 é igual a 0. Então fazendo x igual a 3, isso aqui vai ficar 0. Então vai ficar 0 é igual a 9a mais 3b mais 27. É uma equação que a gente encontrou aqui envolvendo a e b. A gente tem que descobrir quem são a e b, né? O c a gente já sabe, é 27. Então, jogando esse ponto aqui 3, 0, nós ficamos com essa equação. E vamos jogar esse outro ponto aqui, o ponto menos 1, 12, vamos achar outra equação. Então, fazendo x igual a menos 1, o y vai dar 12. Então, vamos ficar com 12 é igual a menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ficar a. Aqui vai ficar menos 1, vai ficar menos b, mais 27. Quer dizer, isso aqui é a mesma coisa que falar que a menos b é igual a menos 15. Confere? A menos b, passo 27 para lá, vai ficar a menos b igual a menos 15. Então, nós temos essas duas equações aqui para determinar o a e o b. A menos b igual a menos 15. E aqui, se a gente dividir todo mundo por 3, vai ficar 3a mais b é igual a menos 9. Dividindo todo mundo por 3, tá? Então, vai ficar 3a mais b é igual, passa para o outro lado, vai ficar menos 9. Pronto. Pronto, com essas informações aqui, a gente acha o a e o b. Moleza, hein? Somando as duas, vai ficar 4a, o b vai cortar, 4a igual a menos 24. Então, vai ficar a igual a menos 6. A igual a menos 6.
Negativo, concavidade para baixo, até agora tá certo, né? E se a gente fizer essa menos essa, vamos fazer essa menos essa, a gente vai achar o B. Olha aqui, essa menos essa vai ficar 2A mais 2B é igual a menos 9 mais 15, vai dar 6. Então isso aqui vai ficar A mais B é igual a 3. Como A vale menos 6, o B vai ficar 3 menos A, então 3 mais 6, 9, tá certo isso? Então B é igual a 9. Sendo assim, a fórmula da nossa função f é essa aqui. F de x é igual a ax2 mais bx mais c vai ficar menos 6x2 mais 9x mais 27. Essa é a fórmula da nossa função f. É uma parábola, mas não como aquela que a gente desenhou, né? Vai passar aqui nesses 3 pontos, só que ela vai fazer aqui uma subidinha. Subidinha de nada em cima do h igual a 30. É isso aqui. Agora, de qualquer maneira, você pode testar essas 4 afirmativas aqui com essa parábola e você vai ver que, assim como na versão errada, a resposta correta vai ser essa aqui. Quer dizer, essa função f, mesmo ela tendo uma fórmula diferente da que a gente colocou, ela vai ser realmente maior ou igual do que g de x para x compreendido nesse intervalo aqui, entre menos 1 e 3. Então, a resposta correta é a letra C de Charlie.